Fala, povo abençoado, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar da Palavra de Deus e hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, que é sermos gestores da nossa própria vida. Quando eu sou um bom gestor da minha vida, tudo se encaixa perfeitamente. É como um administrador, perito, formado, que sabe o que está fazendo e ele faz toda a gestão da sua vida e tudo dá certo. Então é sobre isso que nós iremos falar no programa de hoje. Já vai deixando seu like, seu comentário e compartilha com seus amigos, com seus grupos, para que essa mensagem de prosperidade, segundo a palavra de Deus, venha alcançar a sua vida e o seu coração. Eu sou Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. Um exemplo na Bíblia de um ótimo gestor, um ótimo administrador de recursos, nós temos na vida de José. José do Egito, ok? Certamente você conhece a história do José, né? José, desde pequeno, amado pelo seu pai, odiado pelos seus irmãos. Odiado pelos seus irmãos por quê? Porque ele era o queridinho do papai, né? Ele era o queridinho do papai, o papai dava roupas melhores para ele, mas não era um menino simplesmente que queria receber tudo de graça. Era um menino muito inteligente, era um menino muito sábio, muito especial ali para aquela família. E esse menino começa a ter sonhos, sonhos de crescimento, sonhos de prosperidade, sonhos que ele vai ser uma pessoa importante, uma pessoa grande, e isso causou grande inveja nos seus irmãos estavam já não aguentando mais esse menino que toda hora estava falando que ele vai ser grande, que ele vai alcançar grandes coisas, que é Deus que está mostrando isso para ele e ele não pode fazer nada, né? Ele está ali à disposição de Deus. Por conta disso, seus irmãos, por inveja, por ciúme, jogam José num poço. Eles queriam matar José, na verdade, né? Só que não tiveram essa coragem toda, porque era seu irmão, e resolveram vender José para o Egito. Venderam José para o Egito, e quando José chega ali, ele é comprado ali por um chefe do exército do faraó. Ele vai morar na casa de Potifar, um homem rico, um homem próspero, e ele vai trabalhar ali, e José é um gestor. Ele sabe como gerir recursos e ele começa a trabalhar naquela casa de maneira que Potifar vê a bênção de Deus na vida dele. A casa prosperando, tudo modificando. Ele olha o comportamento dos empregados, ele olha a disposição da casa, ele olha a organização, ele vê recursos sobrando. Ele fala, uau, esse menino tem um talento. Então ele não é um escravo comum, ele já é alguém especial. Mas nem tudo é fácil na vida, né? Nem tudo é fácil na vida. E vem uma mulher do capeta mesmo, para buscar tirar tudo que José já tinha conquistado. E ela vem seduzindo José, ela quer dormir com José e ele tem os seus princípios, ele tem os seus valores, ele não aceita, ele foge e ele é acusado injustamente de estar ali tentando assediar a sua patroa. Ele vai preso, ele vai para a prisão. O José, que é um garoto bom, que é um garoto que foi injustiçado pelos irmãos, que é jogado num poço, que é vendido como escravo, que está prosperando agora na casa do seu Senhor, que pode mudar de vida, agora vai para a cadeia, vai preso injustamente. Mas a cadeia não é capaz de vencer um gestor, aquele que tem um propósito, aquele que tem um sonho, e ele continua prosperando mesmo na cadeia. E a cadeia é diferente agora com José, porque José organiza aquela cadeia, organiza os turnos, a cadeia agora é mais limpa, a cadeia agora é mais humana, a prisão é diferente por conta de José estar ali. Até aqui a história.
Porque a partir de então, o que vai acontecer nos mostra como José, ele faz a gestão da sua própria vida, como José faz a gestão dos recursos e do seu dinheiro, e a gente tem muito a aprender com José hoje aqui nesse programa. Primeira coisa que nós aprendemos aqui com José é que José, quando fica sabendo e ele interpreta, e isso está ali em Gênesis 41, quando ele interpreta o sonho do faraó. O faraó tem um sonho esquisito, né? Um sonho que ele vê 7 vacas gordas, ele vê 7 espigas cheias, e ele vê também que surgem 7 vacas magras que engolem as vacas. É um filme de terror, né? Aquelas vacas magras engolindo as vacas gordas, e essas vacas magras, elas não engordam, elas continuam magras. José é capaz de interpretar esse sonho e ele diz para Faraó o significado disso. 7 anos de abundância, 7 anos de colheitas fartas, 7 anos de espigas cheias, grandes, bonitas, mas depois 7 anos de escassez, 7 anos de seca, 7 anos de improdutividade. O que fazer diante disso? José então diz para Faraó que é preciso guardar 20% de tudo que ganhasse, porque ele precisava se preparar para os 7 anos de escassez que viriam. Aproveitar os momentos bons, reservar um valor para que, quando vierem os momentos difíceis, eu ter os recursos para me sustentar. Então isso é primordial na nossa vida financeira, uma vida equilibrada. Estudiosos dizem que nós precisamos de 3 a 12 vezes o nosso salário ser reservado para uma emergência. Para uma emergência. Então nós precisamos ter algum valor guardado para os momentos de dificuldade que com certeza virão, porque a nossa vida não é uma linha reta, a nossa vida tem momentos de fartura, momentos de escassez, momentos de equilíbrio, mas a nossa vida sempre está em oscilação, em altos e baixos, e nós precisamos ali ter esses recursos para os momentos difíceis. Nós vivemos a pandemia, nós sabemos o que é viver uma vida sem ter os recursos que precisamos, ou ver os recursos que temos ali no momento, saindo pelos nossos dedos, escapando da nossa vida. Por quê? Porque não temos uma reserva. Porque não temos uma reserva. Nós temos programas aqui que nós falamos exclusivamente sobre reserva. Você pode ir lá e assistir. Nosso foco aqui é mostrar que para um bom gestor, o gestor da sua vida financeira própria, ele precisa ter uma reserva. Precisa ter uma reserva. Segundo lugar que José nos ensina é que nós precisamos fechar as torneiras. Fechar as torneiras. José sabia, gente, presta atenção, José sabia que se Deus prometeu 7 anos de fartura, gente, pensa em fartura, porque o que Deus dá não é escasso. Ele prometeu aqui, através do que iria acontecer, que ele mostrou no sonho, é que haveriam 7 anos de fartura. Fartura de Deus não é coisa pouca. Fartura de Deus não é 5 pães e 2 peixinhos, não. Fartura de Deus é pegar 5 pães e 2 peixinhos, multiplicar, entregar para 15 mil pessoas e ainda sobrar 12 cestos cheios. Pensou? É isso que é fartura para Deus. É isso. José sabia que a fartura de Deus seria tão grande que o Egito talvez não seria capaz de guardar tanta coisa, tanta coisa. Presta atenção. Talvez você está vivendo um momento de fartura de Deus e nem está percebendo. Isso, gente, isso aqui é grave, hein? Olha só, vou repetir. Talvez você esteja vivendo um momento de mais fartura na sua vida e você não percebeu. Você está gastando tudo.
Você não está sendo sábio como José, você está abrindo as torneiras e gastando mais. Por que eu digo isso? Porque eu conheço, eu já ouvi, eu já fiz imposto de renda para pessoas assim, que ganham 20, 30, 40 mil por mês e está reclamando, porque não tem. Como não tem, gente? Incrível, eu já vi uma pessoa que ganhava 50 mil reais por mês, estavam passando por problemas financeiros, e aí, ao consultarem um gestor financeiro, disseram, não tem mais de onde cortar. As pessoas ganham 50 mil reais e dizem que não tem mais de onde cortar, não tem mais como fechar as torneiras. Fecha as torneiras, porque não adianta, 7 anos de abundância, 7 anos de abundância sem aproveitar o movimento. José, aproveita o movimento, aproveita o movimento, ao invés de guardar, ao invés de gastar, ele guarda. Diferente de muita gente que ao invés de guardar 20%, gasta 40%, gasta 50%, gasta 120%, gasta mais do que ganha. E as dívidas vão aumentando, E isso porque está vivendo o momento das vacas gordas. Olha só, imagine quando chegar o momento das vacas magras. Tudo errado. Imagine você andar de bicicleta com o pneu furado. É o que muita gente está fazendo. Está andando de bicicleta com o pneu furado por quilômetros. E o que isso vai causar? A bicicleta vai quebrar, o aro vai quebrar, a bicicleta vai falir. Muitos lares vão falir porque estão gastando, não estão fechando as torneiras. Ó, atenção! Comece a gerir os recursos que Deus te deu. Com sabedoria. Dias de fome virão, dias de crise virão, não é praga que eu estou jogando, não é profecia, não. É a vida, dias bons, dias maus. Todos eles vão passar na nossa vida. Problema é que tem gente passando por dias bons e achando que são dias maus. Está reclamando. Tem gente que tem emprego, ganhando bem, está reclamando. Não está aproveitando e fechar as torneiras para aproveitar esses momentos de abundância. José sabia que a parte de Deus seria feita. Deus prometeu, vou dar abundância, colheita que vocês nunca viram. E eles não tinham fertilizantes, eles não tinham sementes geneticamente modificadas, não tinham nada disso. Mas Deus falou, vai ter fartura. Eu imagino aquelas espigas enormes, e eles guardando, e eles gerindo os recursos. Deus te chamou para ser um gerente dos recursos que Ele te deu. E você precisa fechar as torneiras, evitar desperdícios. Imagine se José não fosse um bom administrador. O desperdício que poderia ter. As pessoas deixarem frutos jogados pelo chão de tanto que tinha. Deixarem espigas jogadas pelos lugares de tanto que tinha. Mas ele sabia que aquilo era passageiro, que aquilo iria passar, que haveriam momentos de dificuldade. E o que eles plantassem nesse momento de fartura seria essencial para a sobrevivência, não só do Egito, mas de todo o mundo. Inclusive dos irmãos de José, do pai de José, todos seriam afetados por aquele movimento que estava acontecendo, provocado por Deus. Um movimento de 14 anos, fases da nossa vida. 14 anos. Entre abundância e escassez, quem chega do outro lado? Aquele que consegue administrar os recursos. José sabia fazer isso. Terceiro lugar, invista no futuro. O futuro parece distante, mas ele um dia chega. Um dia acabou os 7
anos de fartura. Um dia acabou. José sabia disso, 7 anos vão passar rápido. Se a gente não se cuidar, se a gente não se preparar, vai dar ruim. Vai dar ruim. Tem gente que vive irresponsavelmente hoje como não se houvesse amanhã, como que o futuro não chegasse. Mas eu não vou guardar agora porque eu sou jovem, eu preciso curtir, eu preciso gastar. Mas o tempo vai passar do mesmo jeito. Você querendo ou não querendo, você reclamando ou não reclamando, o tempo vai passar. E quem vai chegar lá na frente melhor é aquele que se preparou. Então, José sabia que ele tinha que guardar, ele tinha que investir 20%. Ele teria que investir. Olha só, os celeiros do Egito precisaram ser aumentados. Porque onde guardar tanto alimento, onde guardar tanta reserva? José teve que construir celeiro, gente. Não era simplesmente guardar, porque não tinha lugar para guardar. O Egito nunca tinha passado por isso. A fartura era muito grande. E agora não é uma fartura para gastar, é uma fartura para guardar. Então ele precisava construir novos celeiros, ele precisava treinar pessoas para o armazenamento correto, para não estragar, para não ter desperdício. Ele precisava de uma logística de distribuição. Talvez tinham postos de distribuição de alimentos, porque o Egito era muito grande, imagine lavouras muito distantes, toda a logística, todo o grupo de trabalhadores que estavam envolvidos no processo. José teve que investir muito, investir em conhecimento. Certamente ele leu ali muitos livros ali do Egito, ele se especializou, ele buscou, principalmente sabedoria de Deus, ele precisou dessa sabedoria. E olha só, gente, a sabedoria que vem de Deus, ela é tremenda. Você nem imagina o que pode ter naquele que recebe sabedoria de Deus. Naquele que recebe as estratégias de Deus para fazer algo, para realizar algo extraordinário. É fenomenal, porque podem acontecer ideias, planos, sabedoria tão grande que ainda nem foi escrita em livros, porque Deus é o dono de toda a sabedoria e Ele dá àqueles que pedem. E José, com certeza, foi uma pessoa muito sábia e ele foi reconhecido por isso. Ele foi reconhecido por isso. E por último, o que eu aprendo com José é que eu nunca devo fugir dos desafios. Eu nunca devo fugir dos desafios. Isso mesmo, José não fugiu do desafio. José nunca tinha governado uma nação, gente. Nunca. Nunca tinha governado uma nação. Mas Deus confiava nele. Deus confiava nele. E ele confiava que Deus confiava nele. Ele acreditava nele também. Ele confiava e ele não fugia dos desafios. O primeiro desafio na vida de José era governar sua própria vida. Então, gente, esse é uma grande lição. Porque se eu não governo nem a minha vida, como eu vou governar uma nação? E como é governar a vida? Olha só, José governava a sua vida, porque se ele não governasse, ele estaria perdido pelo sentimento de vingança, pelo um coração cheio de ódio contra seus irmãos. Isso não faria prosperar de maneira alguma. Mas José era um gestor da sua própria vida, era um gestor das suas emoções. Ele não permitiu que a raiva, que o medo, que o sentimento de vingança, que nada disso viesse roubar quem ele era, que nada disso viesse roubar o seu sonho, o sonho que Deus lhe deu. José, ele poderia se perder em meio à imoralidade sexual, quando a sua patroa, que deveria ser uma mulher atraente, uma mulher bonita, que era uma mulher ali da corte, de alta patente social, ele poderia se envolver com essa mulher e seria a sua ruína, mas José é um gestor da sua vida. Ele sabe quem ele serve,
Ele sabe quem é o seu Deus, Ele sabe quem é o seu Pai, Ele sabe da sua história, Ele sabe do seu futuro, Ele sabe que tem uma promessa, Ele sabe que tem um sonho, Ele sabe que tudo isso vai se cumprir se Ele se manter no caminho, se Ele se manter dentro da vontade de Deus, se Ele se manter dentro da vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ser gestores da nossa vida. Parar de cuidar da vida dos outros, porque tem gente que é especialista em cuidar da vida dos outros, em saber como a vida dos outros está funcionando, em dar conselhos para a vida dos outros, mas é infeliz em fazer a sua vida funcionar. Se a sua vida não funciona, cuida dela. Cuida da sua vida, seja gestor da sua vida, seja o governante da sua vida, o governante da sua casa. Porque José era um governante, seja em escravidão, mesmo na casa de Potifar, ele era um escravo, mas ele não deixou de ser um governante ali naquela casa. E quando foi para a prisão, ele não deixou a mágoa, o ressentimento das mentiras, dos enganos, da traição. Ele foi para a cadeia e ali ele continuou sendo governante. Ele começou a governar ali na prisão. A prisão mudou a cara da prisão, mudou a situação ali toda, porque aonde José chegava, as coisas modificavam. O lugar era mais bonito, o lugar era mais organizado, o lugar era mais limpo, porque havia ali um gestor de Deus atuando e agindo ali. Atenção, qual a sua desculpa para não governar em nada? Nada. Tem gente que não governa nada, não governa os seus vícios, não governa os seus desejos, não governa os seus anseios, não governa a sua própria vida e quer ter alguma coisa especial. Atenção, você precisa começar a agir como Deus quer que você haja, como um governante, em primeiro lugar da sua própria vida, depois da sua casa, depois do seu trabalho, da sua carreira, do seu dinheiro. Seja um governante. Deus nunca abandonou José e nunca vai te abandonar, gente. E José foi crescendo, porque Deus estava ali capacitando José para governar coisas maiores. Olha que interessante, se quando Deus deu o sonho para José lá, que ele era um menino de 17 anos, e ele falasse, José, você vai ser governador do Egito, e José pegasse a sua malinha e fosse lá, bater na porta do palácio e falar, ei, faraó, eu quero ser governador. Esse menino seria talvez morto ou jogado na prisão, ou simplesmente ia tomar uma surra, volta para sua casa, moleque, menino. As coisas não acontecem assim. Deus mostrou um sonho para José, mas havia um processo. José teve que passar pelo buraco, José teve que ser jogado numa cova. E quando você é jogado numa cova, ou você morre ali dentro, ou você olha para cima para tentar sair. De alguma forma ele saiu, mas foi vendido como escravo. Vendido como escravo, ele começa a prosperar como escravo. Mas agora ele é caluniado, jogado numa prisão. Agora ele está preso injustamente. Agora ele pode pensar, vou morrer aqui. Mas tudo isso é um processo de Deus. Deus tem um processo para a nossa vida. Os processos vão nos lapidando. Os processos vão nos ensinando. Quanta coisa José aprendeu. Dos 17 anos aos 30 anos, ele passou 13 anos ali, no Egito, prosperando na prisão, prosperando na escravidão, sendo gestor da sua vida, das suas emoções e das coisas que estavam ao seu redor. Então, tudo isso colaborou para que ele chegasse a ser tido como o governador da maior nação da terra naquele momento. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele conhecia o seu potencial. Ele sabia o que poderia fazer. E quando ele falou com Faraó, gente, isso aqui é incrível. Quando ele falou com Faraó, ele não desperdiçou essa oportunidade. Quantas oportunidades eu, você, talvez já desperdiçamos
estar falando com alguém importante, aproveitar aquele momento para falar de maneira sábia, de maneira que aquela pessoa entenda que eu tenho valor. José fez exatamente isso. Ele se promoveu diante do faraó de uma maneira humilde. Ele soube fazer isso, ele soube se vender, ele vendeu ali a sua imagem de uma maneira muito sábia. Olha, no Gênesis 41, 33, olha o que ele diz para Faraó. Ele diz algo assim, num tom, que ele não está querendo nada para ele. Ele colocou as coisas de uma maneira diferente. Depois que ele interpreta o sonho ali, ele fala assim, ó, escolha um homem inteligente e sábio. Ele não falou, me escolha, eu sou o cara, eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou sábio. Não, ele falou assim, ó, Faraó, escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça por toda a terra do Egito como administrador. E aí o que ele fez? Começou a contar o plano. Extraordinário, né, esse José. Como eu aprendo com José? Olha só, ele fala, ó, procura um homem inteligente e sábio que vai administrar, ó, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, ele coloca todo o plano. Ele já tem um plano, gente. Ele não simplesmente recebe de Deus a interpretação do sonho. Ele recebe o plano. Ele recebe o plano. E o plano veio de Deus. Por quê? Isso agradou a Faraó. E aí, olha o que Faraó fala. Então Faraó declarou a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu em nossas terras. Não há. Aqui nessa terra não tem gente tão inteligente e tão sábio como você. Como você, José. José acho que pensou, eu sei. Eu sei, mas eu não falei. Porque quando você é bom, você não precisa falar. Quando você é bom, você só mostra o caminho, você só mostra o plano, você só mostra a solução e as pessoas vão ver valor em você. Torne-se um especialista, gente. José era um especialista em gestão de recursos. Ele era um especialista. Provérbios 22, 29 fala assim, ó, você já viu alguém muito competente no que faz? Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá a reis em vez de trabalhar para gente comum. É o que José fez. José interpreta o sonho do padeiro. José interpreta o sonho do copeiro. E ele fez isso com excelência. Um dia ele foi interpretar o sonho do rei. É isso. Quando você faz um bom trabalho para pessoas comuns, para o padeiro, para o açougueiro, para quem quer que seja, para o motorista, quando você faz com excelência o que você faz, um dia você vai fazer isso para reis. Para reis. E eu te pergunto então, qual o seu plano? Qual o seu plano? Qual o seu plano? Você tem um plano, né? Não tem? Então peça a Deus. Peça a Deus que Ele dá sabedoria. Quem pede? Peça a Deus sabedoria, peça um plano, aproveite as oportunidades, mas seja um bom gestor. Gestor da sua vida, gestor dos seus recursos, gestor da sua família, gestor da sua igreja. Aonde você estiver, seja no palácio, seja na prisão, seja como empregado ou como patrão, seja o gestor, seja isso, seja o administrador de Deus, nos lugares mais improváveis que você poderia chegar, seja um gestor nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero ser gestor da minha própria vida em primeiro lugar, Senhor. Gerir ali as minhas emoções, os meus sentimentos, Senhor. Gerenciar, Senhor, os recursos que o Senhor tem nos dado, os nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades. Ter sabedoria para aproveitar os momentos de oportunidades, de falar a coisa certa na hora certa, da maneira certa.
Que o Senhor nos ensine, o Senhor nos abençoe a sermos gestores, administradores daquilo que o Senhor tem dado e colocado nas nossas mãos. Que seja assim para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe rica e abundantemente e até o próximo programa. Deixa o seu like, forte abraço, até a próxima.